Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo que foi pedido quando eu deixei aquela sugestão lá no meu Instagram, né? E me pediram para falar sobre as casas interceptadas e sobre casas vazias, né, do mapa. E aí, para quem não sabe nem o que é casa interceptada, eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Vou tentar explicar um pouquinho a dinâmica aqui desse desenho do mapa, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui dois mapas que têm essa dinâmica da casa interceptada e eu vou mostrar para vocês o que significa. Quando eu falo para vocês que vai ter um eclipse ou vai ter algum ponto no mapa, né, e dou a posição, por exemplo, 20 graus de Leão, onde que vocês vão ter que achar no mapa de vocês isso? Primeira coisa, é interessante saber os símbolozinhos o símbolo dos signos, né? Então, saber que isso aqui é Áries, saber que isso aqui é Peixes, e assim vocês já podem ir direto no símbolo. Quando eu falar Leão, vocês sabem que é esse símbolo aqui. Por isso que eu tento colocar sempre depois do signo aquele símbolozinho amarelinho, né? Que é esse desenho também, e que ajuda vocês a associarem cada vez mais o signo ao símbolo. Então, vocês vão vir, vocês vão olhar no mapa de vocês, Leão, que está aqui, e aí vocês vão acompanhar o risco que tiver à esquerda dele, que número que está apontando. Por quê? É esse risco aqui, ó, que está cortando em cima desse desenho, que vai contar como casa. Né? Então, por exemplo, onde você tem touro, você vai olhar, touro tá aqui, você vai ver que esse risquinho aqui, ó, da casa 1, ele tá bem no finalzinho de Áries, porque ele ainda tá antes dessa risca. Então, na verdade, touro, ele tá na casa 1, sim, mas a cúspide que a gente chama, ou seja, a linha que prevalece, ela ainda tá em Áries. Então, essa pessoa, ó, ela tem ascendente em Áries, apesar de tudo, é 28 de Áries. Pode sim ter influência de touro, né, na vida dela, na identidade dela, que é o assunto da casa 1, mas oficialmente touro rege a casa 2. Por quê? Porque é essa linha que vai contar e é essa linha que está cortando aqui em cima desse símbolo. Então, isso é muito importante saber, tá? Se tivesse algum ponto, algum eclipse, alguma lua nova que caísse em touro, né, antes desse grau 28 aqui, porque se aqui é 28, aqui provavelmente também é. Vocês podem até confirmar vindo aqui embaixo, como eu já tinha mostrado, a casa 2, 27. Geralmente muda 1 ou 2 grauzinhos, então vocês podem contar o mesmo signo aqui, desculpa, o mesmo grau aqui, tá? Então, a casa 2 corta aqui em 28 de touro. Se tiver uma lua nova a, sei lá, 15 graus de touro, vocês vão contar assim, esses mais levantados. Então, aqui é 5, aqui é 10, aqui é 15. Quer dizer que por fora, né, o planeta ia estar passando por aqui. Ainda ia ser na casa 1. Então, quer dizer que ia influenciar a casa 1 dela, mas também poderia estar falando de alguns assuntos da casa 2, já que a casa 2 é regida por touro. Tá bom? Então, só para vocês entenderem. Tá, então, dito isso, a gente vai perceber o que acontece. Geralmente, todo mapa é para ter cada signo, né, cada casa cortando num signo. Então, a gente vai ter a casa 1 em Áries, aí é só continuar. Casa 2 em Touro, casa 3 em Gêmeos, casa 4 deveria ser em Câncer. Mas olha o que aconteceu aqui, 0 grau de Leão. Então, quer dizer que não tem nenhuma casa cortando em Câncer. Quer dizer, Câncer ele não está sendo cortado por nenhum desses risquinhos. Ou seja, ele está interceptado, tá bom? Então, eu espero que tenha dado para entender o que é o signo interceptado. Significa que nenhuma dessas linhas está cortando exatamente nele. Geralmente, como a gente nasceu no Brasil, essa pessoa, por exemplo, nasceu no sul, então quanto mais longe do Equador, que é essa linha aqui do horizonte, né, que é a linha em que a Terra tem os dias iguais, mais o nosso mapa vai ser certinho, quanto mais perto, né? E quanto mais longe, mais essas casas vão se afastando, tá? Então, por isso que aqui não tem
nenhuma linha cortando em Câncer. Às vezes vai estar bem pouquinho, né? Então, nesse caso, ó, a casa 3, a gente vai olhar aqui, corta 28 de Gêmeos, então aqui é 28. A casa 4 já corta 0 de Leão. Então, mesmo sendo 0, não corta em Câncer. Então, Câncer está interceptado. Quer dizer, não tem nenhuma casa, não tem nenhuma linha, né, cortando nessa casa. Se eu tenho um signo interceptado no mapa, significa que eu vou ter o signo oposto cortado do outro lado. Por quê? Porque essa é uma linha reta. Se ela vem aqui, aqui ela também vai cortar no finalzinho. E aqui também vai acabar pulando o signo, tá? Então, ó, finalzinho aqui, corta. E lá em cima já é 0 de Aquário. Então, a gente sempre vai ter 2 signos interceptados. Não existe ter um signo interceptado. Ou são 2, ou sei lá, pode ser mais, eu acho que é meio difícil, bem raro, mas sempre vão ser 2. Por quê? Porque eles estão em eixo, eles são signos opostos e complementares, tá? Então, agora que vocês aprenderam a identificar, até vou mostrar aqui para vocês outro mapa, que é, de novo, a mesma coisa. Aqui já dá para ver, né, que tem 2 casas bem maiores. Aqui você já desconfia, né, que talvez aqui, ó, tem algum espaço maior. Então, o que que acontece? Não corta em Leão. Se não corta em Leão, eu venho reto, também não corta em Aquário, tá? Aqui tá mais fácil porque, ó, o ascendente tá 23 ainda de Câncer. E aqui, ó, tá bem no comecinho de Virgem, mas ainda assim dá para ver que tá o espaço aqui, tá vendo? Então, a casa 2, se a gente olhar aqui, ó, tá em 1 grau de Virgem, tá? Então, é uma casa maior e, de novo, tá interceptado. Então, agora que vocês aprenderam a identificar, o que significa ter 2 signos interceptados no mapa? Significa que, como não tem a cúspide aqui passando, né, nesse signo, acessando a energia desse signo, significa que é uma energia que está interiorizada, que está estagnada, que está guardada dentro de você, ou de uma área específica do mapa de vocês, tá? Teria que olhar que casa que é. Eu já gravei um vídeo falando do que significa cada casa, vou deixar aqui o link para vocês. Mas basicamente é a energia dessa casa. Então, casa 1 fala do eu, fala da identidade, da personalidade. Pode ser que essa pessoa, né, ela tenha um ascendente em Câncer, todo mais emotivo, mais fofinho, né, mais receptivo, mas dentro dela pode ser que a gente perceba algo mais leonino também. Então, pode sim ser uma pessoa de gênio mais forte, que se impõe mais, ou que é bastante vaidosa. Essa energia, ela tá ali, mas a gente não percebe com tanta clareza. Ela influencia, sim, essa casa. Ou, pelo contrário, uma pessoa que não tem autoestima nenhuma, que não tem essa questão do poder pessoal e que veio justamente para resgatar esse leão que está aqui dentro dela, para resgatar essas características, essas qualidades. Então, são sempre 2 pontos. Ela tem em excesso e por isso ela veio sem, para ela aprender a equilibrar isso dentro dela, né? Porque daí não fica tão acessível e ela tem que abaixar um pouquinho a bola, ou pelo contrário, é algo que realmente você percebe que está em falta e ela precisa aprender a acessar isso dentro dela, precisa aprender a trabalhar essa energia dentro dela, tá? De qualquer forma, pela astrologia kármica, né, fala-se que é uma energia que talvez ela tenha trabalhado em excesso em outras vidas, né? Que ela usou muito essa energia e que nessa vida ela vem com ela um pouco mais inacessível para que ela possa trabalhar as outras energias, tá? A mesma coisa vale para as casas vazias. Então, assim, é difícil ter um mapa que tem todas as casas com o planeta. A gente sempre vai ver assim, uma parte muito cheia e muitas casas vazias. Isso é normal, né? A gente vê um aglomerado maior em algumas áreas, outras áreas que não tem nada. E o que significam as casas vazias? É a mesma ideia, né, da astrologia kármica, né, que ela dá. Primeiro que assim, pela astrologia moderna, normal, né, digamos assim, tradicional,
Não significa que não tem nenhuma energia aqui. Pelo contrário, a gente vai olhar o signo que corta, então aqui no caso Câncer, e quando não tem planetas aqui para dar a tônica, né, dessa área, a gente vai olhar o regente desse signo. Então, no caso de Câncer, é a Lua. Então, a Lua lá em cima em Áries, ela vai somar para essa casa aqui, porque é o regente de Câncer, tá? Como o Sol está interceptado, a gente vai ter que olhar também as condições do Sol. Então, vocês percebem, ó, a gente tem Câncer e Leão, regido pela Lua, regido pelo Sol. Os dois, eles estão conversando aqui, ó, tá vendo? Quando tem um risco é uma conversa. Quando é vermelhinho, a conversa é mais tensa. Quando é azul, é uma conversa mais fluida. Então, nesse caso, dá para ver que dentro dela tem uma briga aí, tem uma questão interior de conflito, né? Entre o Sol e a Lua. Entre uma energia mais materna, mais acolhedora, e uma energia de fogo, uma energia que quer romper a casca, que quer sair, né? Ou está em excesso e ela precisa trabalhar essa questão da humildade. Então, depende, sempre vão ter dois aspectos, um mais sombra e um mais luz, que a pessoa pode estar usando ou não, tá? Então, quando não tem nada, pela tradicional, a gente vai olhar, né? Então, por exemplo, aqui, casa 2, quarta em Virgem, eu não tenho nenhum planeta. Não significa que essa área da vida dela é ótima, que tá tudo bem, que não precisa fazer nada. A gente vai olhar aonde que está o regente, para complementar aqui. Então, Virgem, o regente é Mercúrio. A gente vai pegar, ó, e encontrar Mercúrio aqui, em Capricórnio. Então, a gente já vê que ela é uma pessoa que tem essa questão das finanças, primeiro porque ela já é capricorniana, né? Então, é uma pessoa que lida bem com dinheiro, que gosta, né, de administrar, que preza muito pelo dinheiro e que tenta ao máximo, né, controlar e ter uma vida estável, porque isso é importante para ela, estabilidade. Como a casa 2 também já corta em Virgem, então ela é detalhista com dinheiro, ela organiza muito bem, ou ela deve fazer isso, porque a gente sempre tem que ver que tem os dois lados. Ou a pessoa já precisa daquilo, no caso dela eu acho que não, porque é uma capricorniana, ou a pessoa precisa olhar para aquilo, né? Trabalhar aquilo e desenvolver, né? E aí o Mercúrio lá em Capricórnio já confirma também, né? Essa questão do dinheiro, de ser alguém que precisa dessa segurança, que busca essa segurança financeira, tá? Pela astrologia kármica, quando uma casa não tem planetas, tem duas versões. Ou a pessoa realmente tem uma questão mais leve naquela casa, então a gente vai olhar o regente para analisar e tal, mas não tem algo muito forte a ser trabalhado, diferente de casas em que a gente tem muito planetas retrógrados, né? Pela astrologia kármica, isso é muito forte. Então é uma casa mais leve para ela realmente, ou pelo contrário, ela é uma casa em que em outra vida ela não conseguiu trabalhar nada daquilo, tem muita coisa a ser trabalhado, e se colocassem planetas aqui seria ainda pior. Ela não conseguiria porque ela já tem questões ali, então ela não precisa de planetas para reforçar aquilo, tá? Então são dois casos. Levando em conta a astrologia tradicional e a astrologia kármica, tá? E é isso, eu espero que tenha dado para entender, né? Eu vou mostrar mais um mapa para vocês que vai ser interessante. Esse mapa aqui, por exemplo, olha, ele é da Europa, né? Então, levando em conta Estrasburgo, na França, então já tá bem lá para cima, né? Em latitude. E aí a gente vê o tamanho da casa como fica diferente. Tá vendo? Então, aqui ainda tá em 29 de Aquário, a gente tem Peixes interceptado e quase que Áries é interceptado também. Então, aqui tá bem óbvio, né, essa questão do tamanho das casas, como fica diferente, porque sempre vai depender do lugar, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Coloquem suas dúvidas aqui embaixo, se vocês têm algum planeta interceptado, e a gente vai cada vez mais aprendendo a identificar e trabalhar a energia dos signos aqui no canal, tá bom? Um beijo!